Olá, tudo bom? Chegamos à nossa quarta aula do livrinho Cristianismo Essencial. Nós estamos no capítulo 3 e hoje devemos refletir sobre o fato de que Deus é, ao mesmo tempo, todo-poderoso e bom. Muito bem, essa é uma realidade que precisa ser conciliada com o mundo ao nosso redor. E a nossa experiência do mundo, cheio de maldade e adversidade, onde nós vemos catástrofes naturais, onde nós assistimos um noticiário e percebemos as pessoas realizando mal contra outras, onde nós sofremos o mal em nosso viver, seja por meio de doenças ou o que quer que seja, ou até sofremos por causa de pessoas que nos fazem mal, e algumas vezes até mesmo somos agentes que realizam mal contra outros. Num mundo como esse, com esse cenário, pode realmente haver um Deus que seja todo-poderoso e ao mesmo tempo seja bom? Autores como Christopher Hitchens, ateu, diga-se de passagem, argumentam que Deus não pode ser, ao mesmo tempo, um Deus todo-poderoso e bom. Porque se ele é todo-poderoso, isso significa que ele pode resolver o problema do mal. Mas se ele não resolveu ainda, é porque ele não é bom. Ele argumenta, não é? De outro lado, ele dirá, mas se Deus é bom e não resolveu o problema do mal ainda, é porque ele não pode resolver o problema do mal. Então, ele é bom, mas ele não é todo-poderoso. Para nós, a Bíblia afirma com toda clareza, existe um Deus todo-poderoso e, ao mesmo tempo, bom. Sim, existe. E perceba que, se nós retirarmos algum desses elementos da nossa visão sobre Deus, nós estamos diante de uma grande tragédia. Porque de duas, uma possibilidade. Se Deus é todo-poderoso, mas não é bom, então isso significa que nós estamos diante de um monstro onipotente, que não poderá ser parado por nada e nem por ninguém. Ele vai poder perpetrar as suas maldades sem ser impedido. De outro lado, se Deus é bom, mas não é todo-poderoso, isso significa que estamos diante de um Deus incapaz, que não será habilitado para resolver a questão do mal. Então, estamos diante de um Deus que não pode nos dar esperança verdadeira. Ele é bom, mas ele em nada adianta para resolver a questão do mal no mundo. Qualquer um desses dois cenários é para nós, é claro, uma grande tragédia. É por isso que nós precisamos estudar esse tema com profundidade e dar atenção a ele. Nesse sentido, nós precisamos começar a refletir sobre algumas verdades que são importantes para que a gente consiga conciliar essa verdade bíblica de que Deus é todo-poderoso e bom com o mundo que nos cerca. Em primeiro lugar, nós precisamos observar que o nosso conhecimento sobre Deus é limitado. Nós não podemos abarcar completamente a Deus com a nossa compreensão. Nós conhecemos em parte e conhecemos somente aquilo que Deus escolheu nos revelar. Nesse sentido, o nosso conhecimento sobre Deus não é exaustivo. Então, nós não conseguimos conhecer a Deus completamente. E faz todo sentido que seja assim. Afinal, se nós, seres humanos, não somos capazes nem de compreender a nós mesmos, nossa própria constituição, se nós não somos capazes, muitas vezes, de compreender nem sequer a criação que nos cerca, com a nossa compreensão limitada, quem dirá o Criador que transcende todas as coisas, inclusive a nós mesmos? Deus está acima e além. A Bíblia nos diz em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, que Deus é aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a ele sejam a honra e o poder sempre eterno. Amém. Muito bem. Neste versículo, Paulo está dizendo a Timóteo que nós nunca conseguiremos abarcar a Deus por completo, conhecer a Deus plenamente, no sentido de saber todas as nuances do seu ser, ou do seu plano, ou da sua vontade. Enfim, isso é algo que uma criatura, não importa qual seja, não seria capaz de realizar. E esse é um primeiro ponto importante. Isso para nos levar já de agora a uma posição de humildade. Nós não estamos em posição de quem pode julgar a Deus, como se nós estivéssemos em paridade com Ele e pudéssemos avaliar
as posições de Deus de um lugar adequado para julgar todo o cenário. Não estamos, certo? Além disso, quando nós falamos sobre o nosso Deus, os atributos que nós vamos destacar a respeito dele, melhor dizendo, são aqueles que ele escolheu nos revelar. Como eu já disse, nós conhecemos a Deus a partir daquilo que ele escolheu nos revelar. Então, à medida que Deus vai desenrolando diante dos nossos olhos o drama da salvação, nós o conhecemos. Quando ele vai desenvolvendo o drama da criação, da redenção, da consumação, nós vamos aprendendo sobre ele, sobre o seu caráter, sobre sua pessoa e sobre a obra que ele está realizando. Então, em primeiro lugar, vamos nos concentrar agora sobre a afirmação de que Deus é poderoso. A Bíblia realmente afirma isso? Sim, a Bíblia realmente afirma isso. Mas nós não devemos nos enganar fazendo uma imagem de Deus como se nós estivéssemos falando apenas de um super ser humano, como se Deus simplesmente tivesse as nossas características potencializadas ao extremo. Não é isso que a Bíblia nos diz. Nós estamos falando de um ser que está numa categoria completamente diferente da nossa. Deus é eterno, ele é imortal, ele é todo-poderoso, ele é completamente sábio e conhecedor, ele está além de nossa capacidade de compreensão. Esse é o nosso Deus. Então não estamos falando de um ser que tem nossas características elevadas ao extremo. Não é como se Deus fosse um super ser humano. Não, ele é Deus. Deus e o ser humano estão em categorias distintas, certo? Nesse aspecto aqui, a gente vai começar a observar alguns atributos de Deus que demonstram a sua grandeza e o seu poder. O primeiro desses atributos é aquilo que nós conhecemos como aceidade. Aceidade significa ou traz a ideia para nós de autoexistência. Como assim? Enquanto nós dependemos de Deus para existir, Deus, por sua vez, não depende de nada e nem de ninguém para existir. Ele, como ele mesmo se apresenta nas Escrituras, ele é. Ele não depende de nós para ser. Isso significa que desde a eternidade o nosso Deus existe sem a necessidade da sua criação. Não é como se Deus criasse porque precisa, porque necessita. Inclusive, algumas pessoas vão ter uma imagem de que Deus estava na eternidade entediado de alguma maneira, ou carente, ou o que quer que seja, e estava querendo criar para então ter um movimento a mais, uma diversão, ou com quem conversar. Não. Nosso Deus, como vimos na aula anterior, é o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus que desde a eternidade vai se deleitar em amor dentro desse contexto triuno, né? Então, nesse sentido, o nosso Deus não estava carente, nem precisando de alguém para amar, ou necessitado de alguém que lhe admirasse, ou o que quer que seja. Não tem nada a ver com isso. Deus cria por um ato de liberdade e amor, não por uma necessidade. Então, eis a primeira diferença entre nós e Deus. Deus é todo-poderoso. Ele não depende de nós para existir, mas nós sim, nós dependemos dele para ser. Deixe-me recordar com você então o texto de Atos. No capítulo 17 de Atos, Paulo dirá, quando está na cidade de Atenas, no Areópago, o seguinte: a partir do versículo 23, nós lemos assim: Pois, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Ora, esse que vós adorais sem conhecer é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, ou seja, de todas as coisas. Não habita em templos feitos por mãos de homens. Tampouco é servido por mãos de homens como que necessitando de alguma coisa, porque ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então Deus não depende de nós, somos nós que dependemos dele. Deus, nesse sentido, é todo-poderoso. Em relação à sua criação, ele não tem qualquer dependência ou necessidade.
Vale destacar que isso não significa que Deus é um ser desinteressado, aquele Deus que abandona simplesmente a sua criação, que botou corda no relógio, deixou ele funcionando e foi cuidar de outros assuntos. Não, não é esse o Deus que nós vemos nas Escrituras. Mas ao mesmo tempo em que a Escritura nos apresenta um Deus, como veremos à frente, amoroso, ela nos apresenta um Deus que em nada depende da sua criação. É muito interessante perceber essa realidade, afinal, a autora do livro Incomparável trata muito bem essa questão. O livrinho lá da editora Fiel, Incomparável, muito bom por sinal, vai trazer em um dos seus capítulos a realidade de que Deus não depende em nada de nós. E isso significa que Deus não pode ser comprado, não há possibilidade de barganharmos com Ele, Deus não necessita de nada que nós tenhamos a oferecer. Deus não precisa da sua criação, apesar de se interessar por ela, apesar de amar o ser humano, Deus não precisa da sua criação. Esse é o atributo da aceidade. Nós dependemos de Deus, Deus não depende de nós. Unidade e imutabilidade, ou simplicidade e inalterabilidade, também são formas de falar sobre esses atributos. Quando nós pensamos sobre unidade aqui, ou simplicidade, eu até prefiro esse termo simplicidade, nós não estamos dizendo que Deus é um ser pequenininho, ou que Deus é um ser que pode ser abarcado por nós. Não, nenhuma dessas coisas. Mas sim que Deus não se divide em partes. Deus é, nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, no capítulo 4 do Evangelho de João, versículo 24, Deus é Espírito. Deus é Espírito. Isso significa que Deus não pode ser dividido em partes. Não, 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 não. Deus, em sua pessoa, sendo Espírito, tem dentro dos seus atributos a simplicidade, no sentido de que Deus não é composto de muitas partes, mas ele é simplesmente Espírito. E Deus também não muda. Deus não pode ser alterado, né? Deus não melhora e não piora. Deus é mais que perfeito e sempre será assim. A Bíblia nos apresenta essa realidade. Tiago, capítulo 1, versículo 17, nos diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, não há nenhuma perspectiva de mudança em Deus. Ele é perfeito e para sempre será perfeito. Ele é imutável no seu ser. Enquanto tudo mais muda, enquanto a criação pode ser desenvolvida, enquanto nós podemos avançar, melhorar, ou até mesmo nos degradar, piorar, Deus não, Deus permanece inalterado. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. Ele é o que era e que há de vir. Ele é imutável, é o que as Escrituras nos dizem. Nesse sentido, Deus é grande, poderoso, muito além do que qualquer um de nós poderia ser. Além disso, Deus é eterno, onisciente, onipresente e onipotente. Uma das passagens mais interessantes das Escrituras para que nós compreendamos esses atributos de Deus, ou vejamos, tratemos desses atributos de Deus, é o Salmo 139. Eu gostaria de ler com você o Salmo, do versículo 1 até o versículo 18. Este Salmo diz assim: Ó Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta. Puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Elevado demais para que eu possa atingir. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer nas profundezas a minha cama, tu ali estás também.
Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Se eu disser, as trevas me encobrirão e a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas são escuras demais para ti. A noite resplandece como o dia, pois as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois criaste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, quando fui entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos, quando nenhum deles ainda havia. Quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão vasta é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Aqui é interessante, o salmista vai destacando especialmente a onisciência e a onipresença de Deus. Deus conhece o salmista por completo, Deus o conhecia antes de nascer, Deus já tem escrito todos os seus dias, ele conhece os seus pensamentos, conhece a palavra antes que ela saia da sua boca. Se o salmista subir aos céus, se ele descer ao mais profundo abismo, mesmo nas trevas, o salmista não pode fugir do Senhor. Aonde quer que ele vá, a presença do Senhor estará lá. Isso é muito interessante de a gente perceber. O salmista está descrevendo para nós a onisciência e a onipresença de Deus. Ou seja, Deus é conhecedor de todas as coisas. Todas as coisas. As passadas, as presentes e as futuras. Deus não está restrito em seu conhecimento. Ele sabe de tudo, em todos os lugares, cada detalhe, cada partícula do universo é conhecida pelo próprio Deus. Pois bem, mas além da onisciência de Deus, nós temos também a onipresença dele. Não há para onde fugir. Deus está acima e além do tempo. Isso significa que Deus não apenas viverá todas as épocas, Deus não apenas permanecerá para sempre, mas muito mais que isso. Deus não pode ser contido pelo tempo. O tempo, como nós o experimentamos, não se aplica a Deus. Ele está acima, além, fora do tempo e age na história, adentra a história, por assim dizer, como quer, quando quer. Deus atua na história da maneira que deseja, mas ele próprio não está restrito ao tempo como nós estamos. Nós somos criaturas temporais. Nós somos seres limitados pelo tempo e seres limitados pelo espaço também. Mas Deus não. Deus, eterno como é, não está limitado nem pelo tempo e não está limitado também pelo espaço. Deus é eterno. Isso significa que ele transcende essas categorias de tempo e de espaço. Deus está em todos os lugares e mais que isso, Deus está além de todos os lugares. Além de todos os lugares. Né? Muito bem. Além disso, nós temos também o atributo da onipotência de Deus. Quando falamos sobre onipotência, nós queremos dizer que Deus pode todas as coisas. Vale ressaltar aqui o texto de Mateus, capítulo 19, versículo 26, aquele texto em que os discípulos se perguntam, olha, se mesmo um rico não pode herdar o reino de Deus, quem poderá herdar, não é? Ali, aquela ocasião em que Jesus se encontra com o jovem rico, não é? Então, Jesus responde à indagação dos discípulos, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Jeremias pergunta no seu capítulo 32, Senhor, alguma coisa maravilhosa demais para ti? Ou melhor dizendo, afirma, nada é maravilhoso demais para o Senhor nosso Deus. Nada está além das suas capacidades, além do seu poder. Deus é onipotente, ele pode fazer o que desejar. Ele tem todo o poder.
Muito bem, esses são atributos que demonstram a grandeza de Deus e o seu eterno poder. Deus é poderoso. Mas será que esse Deus todo-poderoso é também um Deus bom? É também um Deus bom? A Bíblia, além de nos apresentar Deus como esse ser todo-poderoso, nos afirma também que Deus é amoroso, compassivo, misericordioso, justo, reto, santo, fiel. Essas expressões são maneiras de falar sobre o caráter de Deus, como se apresenta a nós. A própria Escritura dirá na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 8: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amor permeia tudo o que Deus realiza, toda a sua obra, tudo aquilo que ele faz é permeado por amor. Deus é amor. Esse Deus é bendito, maravilhoso, é um Deus que se importa, é um Deus que age com benignidade para conosco, né? Muito bem. Quando Jesus vai ilustrar a realidade desse Deus amoroso, ele vai nos dizer assim em Mateus capítulo 5: sejam, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Jesus diz isso quando ele incentiva os seus discípulos a amarem mesmo os seus inimigos. Então, Jesus diz exatamente o que eu acabei de citar, seguindo da seguinte maneira: pois ele faz com que o seu sol brilhe sobre justos e injustos e que a chuva caia sobre bons e maus. Deus é um Deus amoroso, benigno para com todas as pessoas. O simples fato de estarmos vivos, apesar dos nossos pecados, é prova disso. É prova do amor do grande Deus. Deus é também compassivo e misericordioso. Compaixão e misericórdia são duas coisas que andam de mão dadas. Quando nós pensamos sobre compaixão e misericórdia, estamos falando sobre um Deus que age de maneira benigna para com aqueles que não merecem. Para com aqueles que não merecem. Isso significa que, mesmo que nós sejamos pecadores, ainda assim experimentamos da bondade de Deus. O texto que eu acabei de citar é uma ilustração dessa realidade. Deus é compassivo, ele é misericordioso. Deixe-me relembrar o texto de Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois são suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. O texto de Miqueias também é um texto muito impactante, quando o profeta afirma no capítulo 7 do seu livro, a partir do versículo 18, versículos finais já do livro de Miqueias, dizendo da seguinte maneira: quem é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter piedade de nós e pisará com os pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrará a Jacó a sua fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais jurastes a nossos pais desde os dias antigos. Deus é misericordioso, ele é compassivo. Ele é compassivo. Ele não nos trata como nós merecemos ser tratados. Ele age para conosco, mesmo sendo pecadores, de maneira bondosa, de maneira generosa, muito mais do que nós sequer poderíamos sonhar em merecer. Certo? Nós poderíamos tratar disso de duas maneiras, né? Compaixão é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos, né? Talvez seja uma ilustração interessante para essa realidade. Além disso, a Bíblia nos afirma que Deus é justo, Deus é reto, Deus é santo.
Para isso, basta que recordemos o texto de Isaías, no capítulo 6. O profeta tem uma visão de Deus que está sentado no alto e sublime trono. Os anjos estão circulando ao redor de Deus, voando ao redor do Senhor. Eles nem sequer ousam olhar para Deus, eles cobrem o seu rosto com as suas asas e com um par de asas. E nesse cenário, os anjos afirmam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Deus, Santo, é separado de toda a iniquidade, de tudo aquilo que é mal. Nenhum mal permeia o ser de Deus. Nós vemos a afirmação do apóstolo João também, na sua primeira carta, versículo 5, Deus é luz e não há nele treva alguma. Lembramos de Tiago no capítulo 1, que além de afirmar que Deus é o Pai das luzes, ou seja, a fonte de todo o bem, vai dizer também que Deus não pode ser tentado pelo mal, ou seja, o mal não... Deus não pode ceder ao mal de maneira nenhuma. Deus é santo, é justo, o seu caráter não admite maldade, certo? Que coisa interessante, não é? Nós temos ainda a afirmação bíblica de que Deus é fiel. Lemos isso lá no texto de Miqueias que acabamos de citar. Aqui, fidelidade tem um pouco a ver com aquela questão da imutabilidade. Deus é imutável em seus atributos e em seus planos. Isso quer dizer que Deus não muda no meio do caminho de ideia. Mas se nós já afirmamos que Deus é imutável, que ele não muda nem em seus atributos e também não muda em seus planos, certo? O que significa que Deus nunca é pego de surpresa? Por que precisamos afirmar outra vez a questão da fidelidade de Deus? Fidelidade aqui tem um tom muito mais relacional. Um tom muito mais relacional. As Escrituras nos revelam isso, né? Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz: se nós somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Também o apóstolo João, no capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A fidelidade significa que os planos de Deus e as suas promessas a nós não serão abandonados no meio do caminho por Ele. Ele manterá as suas promessas. E isso é maravilhoso para qualquer um que encontrou redenção em Cristo Jesus. Afinal, o que o apóstolo João está dizendo ali, quando diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, é que Deus, como prometeu que encontraríamos redenção, perdão em Cristo Jesus, à medida que nós confessamos os nossos pecados e reconhecemos Cristo como nosso Salvador, ele é fiel, ele mantém a sua palavra. Ele mantém a sua palavra. O que ele prometeu, ele cumprirá. Isso é maravilhoso de pensarmos, principalmente à luz das maravilhosas promessas que a Escritura reserva para o povo de Deus, né? Para o povo de Deus. Bom, mas agora precisamos lidar com a questão. Uma coisa é a Bíblia afirmar que Deus é todo-poderoso e que Deus é bom. Mas como é que a gente concilia isso com a realidade do mundo que nos cerca? Porque isso parece uma grande contradição. Se Deus é poderoso e bom, como pode o mundo criado por ele ser um mundo mau, né? Ou que tem, pelo menos, o mal presente nele. Bom, a primeira coisa que nós precisamos compreender é que, de uma perspectiva bíblica, o mal é uma distorção da boa criação de Deus, que por sua vez é ele próprio bom. Sendo Deus bom, a sua criação também é feita de acordo com esse caráter bom, certo? Tanto é que Deus, ao criar, vai declarar sobre a sua criação, não é? Viu Deus tudo o que havia feito e viu que era muito
bom. O próprio Deus aprova a sua criação como uma criação boa. Nesse sentido, o problema não é originado pelo próprio Deus e nós precisamos entender essa realidade. Mas antes de avançarmos um pouco mais, deixe-me explicar que o problema do mal não faz sentido em todas as cosmovisões. Por exemplo, vimos no início que o Christopher Hitchens afirma que Deus não pode ser poderoso e bom diante do mal que existe no mundo. Mas o Christopher Hitchens é ateu. Como ele pode falar sobre mal? Com base em quê? O que é que determina que algo é bom ou mal? Para eu falar de bom ou mal, eu preciso ter um referencial, não é verdade? Eu preciso ter um parâmetro. Não tem como eu falar sobre algo que está inadequado se não houver um padrão do que é adequado. Se eu estou falando que algo é mal, eu preciso de um padrão do que seja bom, não é? Com base em que o Christopher Hitchens pode falar que o mundo é mau ou tem maldade nele? Se é verdade o ateísmo, isso significa que nós estamos em um mundo que surgiu ao acaso, sem nenhuma intencionalidade no processo de sua criação. Se é assim, as coisas simplesmente são como são. E aquilo que nós chamamos de mal não passa de uma mera percepção nossa. Quem disse que o ser humano não precisa sofrer? Quem disse que o ser humano não deve matar o outro? Quem disse que o ser humano não pode se aproveitar dos mais fracos? Quem disse que o ser humano não pode explorar aqueles que estão indefesos? Quem foi que disse isso? Se não há um Criador, se ninguém intencionou que estivéssemos aqui, como nós podemos falar de mal? Quem disse que as catástrofes que destroem o mundo, as catástrofes naturais, furacões, tsunamis ou o que quer que seja, terremotos, que muitas vezes ceifam milhares de vidas, quem disse que elas são verdadeiras tragédias? Por que a humanidade deveria viver? Então, por que tudo isso seria considerado trágico se não há um Criador? De outro lado, numa perspectiva panteísta, olha aqui, saímos do ateísmo agora para o panteísmo. O panteísmo afirma que tudo é divino, a criação é divina, toda a natureza é divina. Ora, se é assim, então a natureza é como é e não existe problema do mal outra vez. Certo? As coisas são assim, simplesmente. O mal é simplesmente uma ilusão da nossa cabeça e a gente deveria aceitar as coisas simplesmente como elas são. Certo? Não é essa a perspectiva bíblica. Numa perspectiva politeísta, você também poderia encarar a coisa dessa maneira. Existem forças antagônicas, pode haver deuses bonzinhos, deuses malvadinhos, e então o conflito deles gera o mundo como é. Outra vez, não existe problema do mal. O problema do mal se estabelece em visões como a cristã, em que há um Deus bom, um Deus todo-poderoso, um Deus que é padrão da bondade, que estabelece em linhas adequadas o que é bom e o que é mal, e então nós podemos falar de um mal verdadeiro, certo? Um mal verdadeiro, que não é só uma minha percepção, não é só ilusão da minha cabeça, certo? Não é só opinião de quem quer que seja, mas é um mal verdadeiro. O problema do mal só existe dentro desse contexto, certo? Então é a primeira coisa que a gente precisa considerar. Bom, mas vamos lá. Nós acreditamos que o mal existe, de fato. E como é que nós podemos conciliar isso com a realidade de um Deus bom e todo-poderoso? Quando nós falamos sobre a criação de Deus, devemos levar em consideração que nesta criação, Deus estabeleceu seres morais. Seres morais são seres capazes de decidir entre o bem e o mal, seres capazes de realizar certo e errado. Para que seja assim, é necessário que esses seres recebam liberdade. Liberdade. Certo? Simples assim.
Deus escolheu dar a esses seres. E quais são os seres morais que foram criados? A Bíblia nos informa de pelo menos duas categorias de seres morais: os anjos e os seres humanos. A esses seres, Deus deu livre arbítrio para que eles possam fazer escolhas entre o bem e o mal. Isso significa que esses seres, apesar de terem sido criados bons, poderiam verdadeiramente escolher pecar, transgredir a boa lei de Deus. Ora, mas por que Deus criaria seres assim? Olha, lembre-se que amor é uma categoria moral. Nós associamos muitas vezes o amor a um sentimento apenas. Mas lembre que na Escritura, amor é mandamento. Amor para nós é, portanto, apresentado nas Escrituras como uma categoria moral. Então, nós estamos falando que Deus criou esses seres. Entre toda a criação, Deus fez estes seres dotados da capacidade ímpar de se relacionar com o Criador e desfrutar do Criador por toda a eternidade, num relacionamento de amor. O que Deus nos deu quando entregou a nós, quando nos fez com o livre-arbítrio, foi nos dar a maior das dádivas. Nenhuma outra criatura tem o privilégio de se relacionar com Deus em amor. Ah, mas ao fazer isso, Deus assumiu a possibilidade de que nós pecássemos. Sim, sim. Ao nos dar o livre-arbítrio, Deus nos fez com a possibilidade de pecarmos, certo? Isso não significa que nós deveríamos usar o nosso livre-arbítrio para isso. Nós abusamos do livre-arbítrio que Deus nos deu. Usamos mal o livre-arbítrio que Deus nos deu. Mas o livre-arbítrio em si não é mal. Pense no seguinte cenário. Um filho passou numa faculdade numa cidade vizinha. E o pai, muito amoroso e cuidadoso, não deseja que o seu filho enfrente desconfortos de ter que fazer essa viagem de maneira no ônibus coletivo ou o que quer que seja. Esse pai vai e presenteia o seu filho com um carro para que ele possa ir à faculdade e retornar para sua casa com maior conforto e com segurança. Pois bem, esse filho indo para a faculdade pega o seu carro, ao invés de ir para a sua aula, para num barzinho na frente da faculdade, ele vai se embriagar e, saindo embriagado, vai sofrer um acidente. De quem é a culpa? É do pai que deu o carro ao seu filho? Ou do filho que pegou a boa dádiva que o pai deu e utilizou de maneira inadequada? Abusou da boa dádiva que o pai deu. Assim é em relação ao livre-arbítrio. Deus nos deu a maior das dádivas. A capacidade de nos relacionar com Ele e desfrutá-lo em amor. Inclusive, quando Jesus ora no capítulo 17 de João, ele pede para que nós participemos, seus discípulos participem do relacionamento de amor eterno que existe entre ele e o Pai. Vejamos, olha só. Capítulo 17 do Evangelho de João, a partir do versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Porque por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, ou seja, por todos os seus discípulos. Para que todos sejam um comigo, ó Pai, para que todos sejam um, melhor dizendo, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles sejam também um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me destes, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste
e que os amaste, como também amaste a mim. Pai, eu quero que onde eu estiver, estejam também comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória, glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Jesus nos insere nesse relacionamento de amor eterno entre as pessoas da Trindade. Existe privilégio maior que esse? Não existe. Bom, então de onde surge o pecado, o mal no mundo? O mal no mundo surge do abuso que estes seres morais fizeram do seu livre-arbítrio. Quando nós escolhemos pecar, nós trouxemos corrupção para nós mesmos e para a criação. Certo? Para nós mesmos e para a criação. De maneira particular, os seres humanos, instituídos por Deus nesta criação como sua imagem e semelhança, ou seja, representantes de Deus junto à sua criação, à medida que caem, levam consigo a própria criação. Quando Deus fala sobre as consequências do pecado de Adão, Deus explica não apenas que ele morrerá como consequência do seu pecado, mas também diz: maldita é a terra por tua causa. Ela produzirá espinhos e abrolhos. Né? A terra se torna um lugar hostil. A própria criação enfrenta a corrupção do pecado. Neste sentido, todo o mal que vemos ao nosso redor é fruto das escolhas pecaminosas que os seres morais que Deus criou para serem santos e viverem ao seu lado em amor, escolhas morais corrompidas que nós fizemos. Escolhemos o caminho do pecado. E as consequências do pecado estão aqui ao nosso redor. A corrupção de nós mesmos e de toda a criação. Pois bem, então, a realidade do mal está posta. Compreendemos como ele surgiu. Devemos levar em consideração, porém, que Deus dará fim ao pecado. Deus dará fim ao pecado. Essa é a promessa que nos é feita em Apocalipse. Juntamente com esse movimento, Deus dá fim a todo o mal. Todo o mal. Deus vai levar à justiça todo o mal e, ao mesmo tempo, porá fim ao mal dentro do contexto da criação. O Senhor reinará por toda a eternidade, extirpando assim o mal da sua boa criação. Então, apesar de não compreendermos em sua completude todas as nuances do problema do mal, nós sabemos algumas coisas. Primeiro, sabemos que Deus criou o mundo bom. Segundo, sabemos que o mal não se origina de Deus, mas das más escolhas que nós fizemos. Terceiro lugar, percebemos que o mal no mundo, então, é fruto desse movimento de pecado e as consequências desse pecado. Então, em quarto lugar, nós temos a promessa da parte de Deus de que Ele vai redimir esta criação e, portanto, por fim ao mal. Por fim ao mal, certo? Bom, isso deve explicar também a pergunta: por que Deus não impediu a Satanás e a Adão de pecarem? Porque se Deus os impedisse de pecar, não seria verdadeiramente livre-arbítrio. Logo, esses seres não seriam realmente seres morais. Logo, não seriam realmente capazes de amar a Deus e desfrutá-lo com o grande privilégio, com a grande dádiva que Deus os criou para ter, certo? Pois bem, mas devemos então nos perguntar agora, por que Deus não deu fim ao reinado do pecado e da morte na ressurreição de Cristo? Por que então, depois que Deus enviou a Jesus,
em que Jesus morreu e ressuscitou, trazendo redenção para toda a criação, porque Deus simplesmente não encerrou a história ali naquele momento. O texto de 2 de Pedro, no capítulo 3, versículo 9, nos responde essa pergunta. Por que é que Deus não já encerrou a história? A partir do versículo 9 da segunda carta de Pedro, capítulo 3, lemos assim: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Deus está sendo misericordioso. Deus podia ter muito bem fulminado o homem desde lá do Jardim do Éden, aplicado a sua sentença sem ter misericórdia e sem salvar ninguém. Deus podia ter ali aniquilado a humanidade. Sim, ele poderia. Mas o nosso Deus é misericordioso e amoroso. Sendo ele justo, ele providenciou um Salvador que pagou o preço por nossos pecados. Nossos pecados não ficarão impunes. Todos eles foram levados na cruz pelo Filho eterno de Deus. A dívida sem fim foi paga com um sacrifício de dignidade sem fim, sem limites. O sacrifício do próprio Filho de Deus. Esse mesmo Deus, misericordioso, amoroso, concede à humanidade pecadora que se rebelou contra ele tempo para se arrepender. Tempo para se arrepender. Oportunidade. É isso que Deus está dando a nós. Não é que Deus está sendo moroso, lento, ou que Deus está simplesmente alheio, não está prestando atenção nas coisas como estão acontecendo. Não. Ele está sendo longânimo. Ele está dando chance de arrependimento para que todos aqueles que crerão em Cristo Jesus possam chegar aos seus pés. Imagine só, se naquele dia em que Jesus ascendeu aos céus, descrito lá no livro de Atos, no capítulo 1, se ali mesmo Deus tivesse posto fim à história. Então aquelas pessoas que foram alcançadas pelo ministério de Pedro, que com as suas 2 primeiras pregações, alcança 5.000 pessoas. Todas aquelas pessoas que seriam alcançadas pelo trabalho evangelístico da igreja. Todos aqueles que seriam alcançados por meio do ministério do apóstolo Paulo. Todos aqueles que estão sendo alcançados ainda hoje pela graça redentora de Deus em Cristo Jesus. Todas essas pessoas não teriam sido alcançadas. Deus está sendo longânimo, está reunindo para si pessoas perdoadas, redimidas pela obra de Cristo Jesus, de todo povo, tribo, língua e nação, dando a todos a oportunidade de arrependimento e redenção. Mas chegará o dia em que essa brecha de oportunidade se fechará. Chegará o dia em que Deus levará a juízo todo o pecado. Aqueles que encontraram em Cristo Jesus redenção, perdão, salvação, já tiveram seus pecados pagos na cruz de Cristo. Mas aqueles que não encontraram ainda esse caminho, estão rumando em direção à perdição eterna. Chegará o dia em que todo o mal terá fim. Isso significa que Deus não apenas redimirá toda essa criação, novos céus e nova terra, mas Deus punirá eternamente os pecadores que não se arrependeram
e trará sobre eles o juízo, pois rejeitaram o caminho proposto por Deus, abraçando-se com seus pecados, escolhendo a maldade, rejeitando a Deus. Deus é poderoso e bom. Isso nos traz esperança, mas nos coloca também diante de uma posição de responsabilidade. Se você já encontrou a Jesus, responsabilidade de anunciar essa mensagem a todos aqueles que ainda estão perdidos. Mas se você ainda não teve um encontro real com Cristo, responsabilidade no sentido de tomar uma decisão. Deus é poderoso e bom. Um dia o mal terá fim. E a única esperança para você está em Cristo Jesus. Aquele que pode redimir a sua vida e que também redimirá, naquele grande dia, toda a criação. Essa é a nossa esperança bendita. Que essa esperança preencha o seu e o meu coração. Amém.